Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando sequência ao estudo que vimos fazendo nas últimas semanas. Hoje nós vamos continuar com as reflexões sobre os recursos íntimos necessários ante a adversidade, ou seja, esses que nós elencamos semana passada, e dos quais nós já falamos um pouco sobre a fé. Hoje nós vamos falar sobre a humildade. Nós estamos listando aí as referências para aqueles que tiverem interesse de aprofundar no tema. Vamos estudar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito, o Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares, o capítulo também Bem-aventurados os pobres de espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, o livro Religião dos Espíritos, Emmanuel por Chico Xavier, capítulo Jesus e Humildade, e o livro Encontro Marcado, também de Emmanuel por Chico Xavier, no capítulo 49. Como a gente já tinha falado, esses são os recursos que a gente listou. Na semana passada falamos sobre eles, sendo que os números que estão representados entre parênteses são às vezes as frequências de ocorrências no Evangelho segundo o Espiritismo e que nos serviram como critério para a ordenação desses recursos que a gente vai trabalhar a cada semana. A semana passada nós abordamos a fé, hoje a humildade, a semana que vem a coragem e assim por diante. Então, sobre a humildade, nós extraímos desse capítulo 7, do item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase que ela nos ajuda bem o objetivo que nós temos aqui hoje, de refletir sobre essa virtude, esse recurso que nós temos de enfrentamento à adversidade, que é a humildade. Um ato de submissão a Deus, ou seja, um ato de submissão à vontade divina. E nós buscamos também um trecho da Gênesis, do capítulo 2, do item 14, que trata dos atributos da divindade, para a gente poder entender bem essa colocação que chega para nós, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Nos atributos, a gente foi naquele atributo de que Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, tudo que acontece, tudo que nos acontece está vinculado à providência divina, à sua justiça e à sua bondade para conosco. E lá na Gênesis, no capítulo 2, a gente lê o seguinte trecho do item 14. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça e da sua bondade. Então, se a Gênese nos traz, a doutrina espírita nos traz, que a providência divina, ela nos chega nas mais pequeninas coisas como nas maiores, isso nos ajuda a entender nesses momentos de dificuldade aguda, como os que nós estamos passando nesse momento, que tudo está ligado à vontade de Deus para conosco. E quando nós nos submetemos a essa vontade de Deus, nós estamos exercendo esse recurso, essa virtude que é a humildade. Então, a revolta, a rebelação, a rebeldia contra a vontade de Deus, na maioria das vezes, vai estar ligada ao contrário da humildade, que é o orgulho. Por que eu? Por que comigo? Por que nesse momento? Ao passo que, se eu
exerço, reconheço a vontade soberana de Deus e tudo aquilo que acontece comigo, vinculado à justiça e à bondade de Deus, eu tenho esse ato de submissão e assim eu exerço essa virtude. Então, com isso, a gente começa essa reflexão do estudo de hoje, que nos ajuda a situar em relação a esse recurso importantíssimo, dos mais importantes que tem, pois, uma vez entendido e aceito isso, ou seja, quando eu me posto nessa submissão à vontade de Deus para com tudo que acontece comigo, todo o mal, toda a dificuldade, toda a agrura se relativiza. Eu passo a entender sobre um outro prisma, o prisma da justiça, da bondade de Deus para comigo, e aí tudo fica mais leve, mais fácil de enfrentar, não é mesmo? É por isso que essa é uma das virtudes fundamentais para momentos de dificuldade como os que nós estamos enfrentando atualmente. Essa passagem que está no livro Encontro Marcado, de Emmanuel por Chico Xavier, ela resume muito bem também a ideia central do nosso estudo de hoje. Vamos ler? A humildade não é omitir-nos, ou seja, não é omissão, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas, e oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Olha como que é profunda essa frase de Emmanuel, para a nossa reflexão sobre a humildade. Não é omissão, e sim nós nos conservarmos no lugar de trabalhos em que fomos situados pela sabedoria divina, ou seja, conservarmos aonde estamos, aonde fomos colocados, no momento em que estamos, fazendo a nossa parte, cumprindo os nossos deveres, não nos omitindo no cumprimento desses deveres que nos cabem, sem criar problema, ou seja, sem nos tornarmos peso para os nossos pares, para a sociedade, para a espiritualidade, que já tem tanto por fazer, por trabalhar, por ajudar, e muitas vezes nos encontra nós, que deveríamos estar numa posição de auxílio, de ajuda, não encontra-nos precisando, muitas vezes, e gerando ainda maior dificuldade dentro do contexto que eu estou inserido, oferecendo a construção do bem de todos, do bem geral, o melhor concurso de que sejamos capazes, ou seja, oferecendo a construção do bem geral, aquilo que de melhor temos em nós, aquilo que de melhor dispomos como recursos íntimos. Então, olha a importância dessa frase, como que ela resume aquilo que nos cabe nesse momento, onde estamos situados, aquilo que nós temos e podemos ofertar. Realmente de grande valia para nós essa frase de Emmanuel que está lá no Encontro Marcado. E como nós fazemos nessa sequência didática que nós estamos trabalhando, esses recursos íntimos, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo e encontramos no capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito, que é o título do capítulo, nós extraímos esse exemplo do nosso mestre de ensinamento, de lição
que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, né? Lembrando que ele abre o sermão da montanha, né? as bem-aventuranças, e exatamente essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Né? Então, depois nós vamos explicar o porquê, né, da imagem, né? O olhar de uma criança, né, buscando o céu, né? E nós vamos, na sequência, explicar aí o porquê que nós optamos por colocar simbolicamente essa imagem da criança olhando para cima, através, né, da fresta e buscando a claridade. Né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, nós buscamos esse trecho para poder fazer reflexão do ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar, ou seja, que se fizer humilde, né, e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa passagem do Evangelho, que está lá em Mateus, né, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos traz o símbolo, né, da criança como símbolo, né, do pobre de espírito, né, daquele que será o maior no reino dos céus. Né? E o Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, lá no primeiro capítulo, né, exatamente porque Jesus inicia o Sermão da Montanha com o bem-aventurados os pobres de espírito, também no livro Sermão da Montanha, Caligares nos trouxe essa reflexão que nos ajuda também a entender, né, a lição que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. Por pobres de espírito, na acepção em que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender aqueles que, aspirando à perfeição e comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhece quanto ainda são carentes de espiritualidade. Então, Rodolfo Caligares nos traz de uma forma bem clara, né, isso que nós acabamos de dizer. Jesus nos traz o símbolo dos pobres de espírito, ou seja, dos humildes, né, representado, simbolizado pela criança, né, e o que isso significa? Né, que a criança ela está ainda por se desenvolver, né, ela tem ainda um longo caminho ainda para o seu desenvolvimento, né, e, como está claro aí pelo trecho do livro Sermão da Montanha, né, representando aqui, no caso, né, daqueles que se colocam como criança, ou seja, ainda reconhecendo o quão carentes são no desenvolvimento da sua espiritualidade. Né? No Evangelho também, no item 6, nos deixa claro isso, que é aqueles que se distanciam da soberba, né, de se considerarem superiores, já dotados de tudo, de todo o desenvolvimento espiritual, né, que seja possível a uma pessoa. Né? Então, esse o simbolismo que Jesus usa, né? E essa a figura maior da representação da humildade, como aqueles que ainda reconhecem o quão carentes são desse desenvolvimento espiritual e se postam nesse momento com uma criança, né, representando aí todo o desenvolvimento que tem pela frente. Né?
E no livro Religião dos Espíritos, no capítulo Jesus e Humildade, né, bem representativo esse título, né, do capítulo, Emmanuel nos traz também por Chico Xavier uma reflexão que nós vamos ler agora sobre a humildade e Jesus. Né? Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvida, ou seja, esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, olha que reflexão importante, né, que vem para nós também por Emmanuel lá no livro Religião dos Espíritos. Né? Com Jesus, né, percebemos que a humildade não é simplesmente, né, ser pobre ou estar enfermo, né? Entendendo ainda mais a nós, né, com toda a clareza que a doutrina espírita nos proporciona, né, que essas são, na grande maioria das vezes, lições regeneradoras, ou seja, aqueles que estão atravessando estão porque necessitam, porque precisam, né, porque estão em busca desse desenvolvimento espiritual que nós citamos anteriormente. Né? E sim, a humildade é a atitude da alma, né? Que esquece a própria luz para levantar os que estão nas trevas. Né? Então, olha que reflexão importante, né? Lembrando que essa atitude está vinculada com tudo que nós temos falado nas últimas semanas. Né? Postura ante a adversidade, né? Atitude da alma, né? Enfrentamento, né, com humildade, com submissão à vontade de Deus, porém não com submissão, mas não omissão. Né? Isso é fundamental que fique bem claro. Né? Então, essa atitude da alma é tudo que nós temos falado, né, e temos buscado afirmar da necessidade que nós temos nesses momentos de adversidade, né, tão duras, né, tão desafiadoras pelos quais nós temos passado. Né, e sempre em busca de quê? De encontrar o caminho. Né, encontrar o caminho para o reino do céu, né, encontrar o caminho para que nós possamos continuar firmes na caminhada, nos propondo a esse desenvolvimento que estamos falando. Né? E aí, lá no Evangelho, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tem também essa frase, né, que nós vamos ler agora. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Né? E se nós fizermos, né, uma análise profunda, né, olhando para dentro de nós internamente, né, nós vamos ver que na maioria das vezes que nós estamos refratários a esses momentos desafiadores, que são grandes oportunidades de crescimento, não é isso? Quantas vezes nós temos ouvido crise é oportunidade de crescimento, não é isso? Momentos de dificuldade, de adversidade, são grandes oportunidades de desenvolvimento espiritual, de crescimento espiritual. Né? Então, porque muitas vezes nesse momento, ou nós estamos agindo movidos pelo egoísmo, ou agindo movidos pelo orgulho. Né? E mais uma vez nós lembramos, né, quando nós abrimos lá o estudo, né, colocando que a humildade é ato de submissão a Deus, né, que o Evangelho nos traz que
A humildade é um ato de submissão a Deus, ou seja, eu reconheço que Deus é soberanamente justo e bom, seja o que for que me acontecer, seja o que eu tiver que te passar, né? Seja pelas as mais duras provações que me vierem, né? Eu sei que não há causa injusta, né, ou maldade da parte de Deus para comigo, né? Pois isso é simplesmente incompatível com, né, esse atributo de Deus, né? Então, eu me coloco nesse momento e, usando Jesus como referência, como modelo, né, nós entendemos que caridade e humildade se contrapondo, né, a egoísmo, que é, né, a doutrina nos traz que é a grande mácula moral, né, a grande chaga moral que nós carregamos dentro de nós e da qual se derivam todos os outros males, como o orgulho, né? Então, para enfrentar essas duas condições que nos impedem de avançar, de seguir a passos largos na nossa caminhada evolutiva, a base, né, da doutrina cristã, né, de Jesus, ela está calcada na caridade e na humildade, né? Então, tamanha a importância dessa reflexão do tema de hoje, que nós trazemos sobre a humildade, né? E, para encerrar, esse é o último slide. Eu venho observando, é por isso que eu coloquei essa imagem, né? Eu venho observando no grupo da família Semã, né, assim, colegas de trabalho valiosos, que estão sempre socorrendo a nós, né, aos nossos irmãos da casa, né, a pessoas que estão sempre necessitadas, né, e que se postam com a atitude da alma de humildade, né, pedindo socorro em algum momento, né, reconhecendo que hoje, né, eu preciso, para mim, de oração, de prece, de boas vibrações, boas energias. Eu acho isso um exemplo sublime de atitude da alma, sabe? E é por isso que eu quis trazer. E essa imagem simboliza isso, né? Porque quando uma mão enfraquece, ela fraqueja, a outra mão, a quem nós humildemente pedimos socorro, né, ela vem e socorre, ela ampara, ela segura, ela ancora. Então, eu queria deixar isso registrado, né, porque, como eu vou usar um termo que eu usei em outros estudos, né, trazendo para a nossa dimensão, né, e usando o nosso grupo Família Semã como exemplo, né, em que nós reconhecemos, né, em companheiros valiosos de trabalho, essa postura da alma que nós falamos hoje, usando esse recurso, né, que é a humildade, para poder, né, pedir socorro, né, e com a certeza de ser socorrido, né, com a certeza de que o socorro chegará, né, e eu não tenho como, quando eu estava preparando o estudo, né, me veio à mente várias vezes esses pedidos, né, que a gente reconhece, como eu falei, de companheiros valiosos de trabalho, acostumados a socorrer, mas que se reconhecem em determinadas circunstâncias da vida, da luta, frente à adversidade, se reconhecem também necessitados, né, e pedem socorro e encontram a mão amiga que socorra
que socorre, que ampara. Né? Então eu queria deixar esse último slide, né, como essa reflexão, né, e agradecendo por mais essa oportunidade bendita que nos foi dada de estar aqui, de estudar um pouco mais, né, sobre esses recursos íntimos que nós carregamos dentro de nós e que eu tenho a certeza, né, que a fé é a certeza de que a providência divina virá em nosso favor. Né? A humildade, ela é a submissão a essa vontade de Deus. Né? Então, com fé, com humildade, nós seguimos em frente, sempre adiante. Até a próxima oportunidade.